Bom, professor, boa noite. Depende da hora que o senhor está vendo esse vídeo. O primeiro exercício que eu peguei diz o seguinte: se a reta tangente a y igual a f de x em 4, 3, passar pelo ponto 0, 2, encontre f de 4 e a derivada no ponto 4. Então, de início aqui, ele já dá o ponto 4 e 3 e 0 e 2. E esses dois pontos pertencem à reta tangente ao grafo y igual a mx mais q. Pegando os dois pontos que ele nos deu, vamos achar primeiro o coeficiente linear, q, substituindo o ponto 0,2 na equação. Então, temos que 2 é igual a m vezes 0 mais q. Portanto, q igual a 2. Então, temos agora que a equação vai ser igual a y. A equação vai ser y igual a mx mais 2. Fazendo o ponto 4, 3, ou seja, a derivada no ponto 4, 3, né? Quer dizer, teremos a derivada no 4,3. Então, temos 3 é igual a 4m mais 2. Então, temos, passando o 2 para cá e dividindo por 4, temos que m vai ser igual a 1/4. Portanto, a equação vai ser y igual a 1/4 de x mais 2. Então, esse 1/4 significa a derivada, ou seja, f' de x, f' no ponto 4 igual a 1/4. E como ele deu o ponto 4/3, sabemos que o f de 4 é igual a 3, porque é um ponto em comum com a reta tangente. Então, temos como solução que o f de 4 é 3 e o f', a derivada de f no ponto 4, igual a 1/4. Agora temos o exercício 53, que foi o segundo exercício passado a mim. Então, o enunciado diz o seguinte. Deixa eu ajeitar a folha. Aí. Encontre todas as retas tangentes ao gráfico y igual a x ao cubo mais 3, y igual a x ao cubo mais 3, que são paralelas à reta y igual a 6x mais 1. Então, são paralelas. Então, de primeira ideia, temos que tem que ter o mesmo coeficiente angular, porque isso significa ter a mesma derivada, ou seja, temos que o f' de x ser igual a y', né? No caso, como ele deu, tem que ser igual a 6. Certo? Então, essa vai ser a ideia pivô aí do exercício. Então, primeiro derivando a equação x ao cubo mais 3. A derivada da soma é a soma das derivadas, então temos 3x ao quadrado mais 3. E essa aqui vai ser a derivada da equação, né? E como eles têm que ter o mesmo coeficiente angular, ou seja, terão o mesmo coeficiente, que terão 6 aqui. A derivada vai ter que ser igual a 6. Então, igualando 3x ao quadrado mais 3 a 6, que é o que estamos fazendo aqui, vamos ter que 2 é igual a x ao cubo mais 1, porque simplificamos com 3 aqui. Então, temos x ao quadrado é igual a 1, ou seja, x é igual a 1, ou x é igual a menos 1, né? E x é igual a menos 1. Então, colocando x igual a 1 e x
x igual a menos 1 nesta equação, para acharmos o ponto de tangência. Vamos ver que acharemos o ponto 1 e 4, e menos 1 e menos 4. Assim, fazendo a equação das retas tangente para o ponto 1 e 4, vamos ter que y é igual a 6x menos 6 mais 4, ou seja, y é igual a 6x mais 2, mesmo coeficiente angular, mesma derivada, são paralelas. Então, e temos o ponto menos 1 e menos 4, desenvolvendo dentro da equação do primeiro grau, da reta, né? Temos que y é igual a 6x mais 6 menos 4. Y é igual a 6x mais 2, mesmo coeficiente, paralelismo. Mesmo coeficiente, paralelismo. Certo? Então, achamos as duas retas que são paralelas a 6x mais 1. E são derivadas, no caso, são as retas tangentes, né? Então, retas tangentes. A equação y igual a x ao cubo mais 3x. Agora a gente vai fazer o exercício 73, que é um exercício para esboçar o gráfico. Em questão será a função 5x dividido por 2 menos x ao quadrado. Então, fazendo primeiro a análise dos pontos, né? É perceptível que nós temos o ponto 0, 0. Porém, para a questão de contas, colocando o ponto na equação, temos que 0 é igual a 5 vezes 0, dividido por 2 menos 0 ao quadrado. Então, vamos ter 0 dividido por 2. 0 dividido por qualquer número é 0. Então, temos o ponto 0. E esse ponto é a intersecção com o eixo x e o eixo y. O único ponto que vamos ter de intersecção na função. Então, temos aqui, vamos anotar já, que o ponto 0, 0 vai ser o ponto de intersecção. Agora vamos analisar a derivada da equação. Então, usando a regra do quociente, né? Temos a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda dividido pelo quadrado da segunda, ou seja, do quociente do produto ao que me refiro. O quociente que me refiro. Então, simplificando, né? Depois de ter feito a regra do quociente aqui, simplificando, vamos ter 5 vezes 2 menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, dividido por 2 menos x ao quadrado elevado ao quadrado. Simplificando mais uma vez e mais uma vez, chegaremos que a derivada de f de x é 5 vezes x ao quadrado mais 2, dividido por 2 menos x ao quadrado dividido por 2. Aí faremos os pontos críticos e vemos que temos 4 candidatos. O primeiro é quando x ao quadrado mais 2 é igual a 0, porque 0 dividido por qualquer número é 0. E aí teremos então x ao quadrado mais 2 igual a 0, x ao quadrado igual a menos 2. Isso é impossível. E o outro ponto, os outros pontos, né, os outros dois pontos seriam se 2 menos x ao quadrado fosse igual a 0, porque aí teríamos uma... Então, os outros dois pontos seriam 2 menos x ao quadrado igual a 0, porque aí teríamos uma indeterminação. Então, se fôssemos tentar fazer isso, nós iríamos cair em uma descontinuidade. Por que descontinuidade? Porque aqui em f de x, se pegássemos 2 menos x ao quadrado, que é a função que nós queremos esboçar o gráfico, e fizesse ela
diferente de zero, porque numa divisão o dividendo tem que ser diferente de zero, teríamos que menos x ao quadrado teria que ser diferente de menos 2, x ao quadrado tem que ser diferente de 2. Então, x tem que ser diferente de 2 e x tem que ser diferente de menos 2. Caso aconteça x igual a 2 e x igual a menos... x igual a raiz de 2 e x igual a menos raiz de 2, teremos uma descontinuidade e não existe derivada onde a função não é contínua. Então, se não há derivada onde é contínua, raiz de 2 e menos raiz de 2 não são pontos críticos. Não são pontos críticos. Assim sendo, não temos pontos críticos. Ou seja, não temos em nenhum lugar do gráfico de f', ou da derivada de x, nenhum ponto que toca o eixo x, nenhuma raiz. Então, sem pontos críticos. Agora vamos analisar a segunda derivada, que aplicando também a regra do quociente sobre a primeira derivada e fazendo as determinadas simplificações, chegaremos a 10 vezes x ao quadrado mais 6 dividido por 2 menos x ao quadrado elevado ao cubo. E aí agora nós fazemos os pontos de inflexão, que são os locais onde f de x é igual a zero, certo? Então, se nós pegarmos x ao quadrado mais 6 igual a zero, teríamos um ponto de inflexão. Porém, x ao quadrado igual a menos 6, ou seja, x ao quadrado igual a um número negativo, é impossível. É impossível. Sabemos que raiz de 2 e menos raiz de 2 são descontínuas, portanto, a segunda derivada também não existe. Ou seja, os candidatos a ponto de inflexão aqui são desconsiderados. Raiz de 2 e menos raiz de 2, porque por causa do quociente. E caso x for igual a zero, então vamos ter 10 vezes 0 vezes alguma coisa dividido por alguma coisa. Então tem 10 vezes 0 vezes um k, que no k seria tudo isso aqui. Então seria zero. Então temos que 0 é um ponto de inflexão, certo? Agora vamos fazer as assíntotas horizontais e verticais. Então, para assíntotas verticais, temos que o limite de alguma coisa quando x tende ao infinito tem que ser igual a um valor real. E aqui no caso, o limite de 5x dividido por 2 menos x ao quadrado quando x tende a mais infinito, se você fizer simplificação aqui, isso aqui, quando 5 dividido por x, sendo que x tende a infinito, isso aqui é zero, isso aqui também é zero. Então vamos ter 0 dividido por alguma coisa, então teremos 0. A mesma coisa quando x tende a menos infinito, a única diferença é que haveria a troca de sinal aqui no 1 e no menos 1. Porém, isso não afeta os cálculos. Teremos então aqui como uma assíntota vertical y igual a zero. Então teremos aqui no gráfico que y igual a zero, essa função constante aqui. Isso aqui é tudo. Isso aqui vai ser uma assíntota, certo? Então temos uma assíntota aqui em cima do eixo x. Teremos também as assíntotas verticais. Quando o limite é igual não, né? Quando x tende a alguma coisa, o limite está no infinito. Então, o limite de 5x dividido por x dividido por 2 menos x ao quadrado, quando x tende a raiz de 2 pela direita, é igual a menos infinito. E quando tende a raiz de 2 pela esquerda, é mais infinito.
Por quê? Porque aqui substituímos valores aproximados e fazendo o estudo do sinal, temos menos infinito e mais infinito. A mesma coisa se aplica a menos raiz de 2, quando x tende a ela pela direita, vai ser menos infinito, e menos raiz de 2 tendendo pela esquerda, que será mais infinito. Fazendo o estudo do sinal, temos que antes de raiz de 2, o f, a segunda derivada de f, ela é positiva. Entre raiz de 2 e 0, ela também é... Não, quando ela é entre raiz de 2 e 0, ela é negativa. Entre 0 e mais raiz de 2, ela é positiva, confirmando-se aqui a inflexão. E de raiz de 2 até o infinito, temos que ela é negativa. Certo? Fazendo o estudo da primeira derivada, temos que do menos infinito até o raiz de 2 é positivo. De raiz de 2 até 0, ela é positiva. De 0 até mais raiz de 2, ela é positiva. E temos que do raiz de 2 até o mais infinito, ela é positiva. Cadê a caneta? Aqui. E para f de x, teremos que... para f de x, quando x é de menos raiz de 2 a infinito, ao menos infinito até raiz de 2, temos que ter os valores positivos. De raiz de 2, menos raiz de 2 até 0, temos valores negativos. De 0 a raiz de 2, temos valores positivos, confirmando aqui a inflexão. E de raiz de 2 ao infinito, temos menos. Portanto, vamos construir o gráfico. Temos que raiz de 2, menos raiz de 2 e raiz de 2 são assíntotas verticais, certo? Aí temos que, isso aqui vai ser um limite. Então, quando x tende ao menos infinito, y tende a 0. E quando x tende a raiz de 2 pela esquerda, y tende a mais infinito. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vai fazer isso aqui. Temos então também que quando x tende a raiz de 2 pela esquerda, pela direita, quer dizer, tende a 2 pela direita, ele é menos infinito. Então ele vai para o menos infinito. E quando ele tende ao infinito, certo? E vai passar pelo ponto 0, 0. Então, ele vai fazer isso aqui. E 0, 0 é um ponto de inflexão. E depois do 0, 0, ele vai tender a raiz de 2. Quando ele tende a raiz de 2 pela esquerda, ele tende ao mais infinito. Então, vai fazer isso aqui. Certo? Quando x tende a raiz de 2 pela direita,
pela direita, ele tende ao menos infinito. E quando o x tende ao mais infinito, quando o x tende ao mais infinito, cadê? Quando o x tende ao mais infinito, ele tende a zero. Que é uma assíntota, né? Esqueci. É aqui. Então esse aqui é o gráfico. Certo? Aqui é uma foto. Agora temos o exercício 180 que diz o seguinte no seu enunciado. Mostre que a equação da reta tangente, mostre que a equação da reta tangente à elipse, x ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado é igual a 1. Mostre que isso aqui no ponto x0, y0 é dada por x0 vezes y vezes x0 vezes x dividido por a ao quadrado mais y0 vezes y dividido por b ao quadrado é igual a 1. Então tem que mostrar que isso aqui é igual a isso. Como a gente faz? A gente vai derivar. Derivada da soma é a soma das derivadas. E aqui em y nós derivamos implicitamente, certo? Então vamos ter 2x dividido por a ao quadrado, porque a é constante, por isso que eu não derivo a nem b ao quadrado. E 1, a derivada de 1 é 0. Então temos 2x dividido por a ao quadrado mais 2y vezes a derivada de y sobre b ao quadrado é igual a 0. Jogando isso na reta tangente, mas antes disso, isolamos o y, então vamos ter y igual a menos x vezes b ao quadrado dividido por y vezes a ao quadrado. Então isolamos y e sabemos que y é o coeficiente angular. Então colocando isso na equação da reta tangente, da reta no caso, né, da reta, que no caso será a reta tangente, e aplicando o ponto y0 e x0, vamos ter que y menos y0 é igual a derivada vezes x menos x0. Fazendo a distributiva e passando menos x ao quadrado, menos x vezes x menos x0 dividido por a ao quadrado para o outro lado. Vamos ter que, e já fazendo distributiva, né, que eu já disse, y ao quadrado dividido por b ao quadrado menos y vezes y0, e aqui já tem, na verdade já tem esse menos aqui, que no caso não vai nem precisar, dividido por b ao quadrado, mais x ao quadrado dividido por a ao quadrado, menos x vezes x0 dividido por a ao quadrado igual a 0. Isolando esses dois termos e passando os outros dois para o outro lado da equação, vamos ter que menos y vezes y0 dividido por b ao quadrado, menos x vezes x0 dividido por a ao quadrado é igual a menos 1, multiplicando por isso menos 1. Vamos ter que y vezes y0 dividido por b ao quadrado é mais x vezes x0 dividido por a ao quadrado é igual a 1. Só inverter aqui e teremos a resposta, né? Que essa ordem aí não importa. Então temos aí o exercício 180.